O trabalho de geografia apresentado neste momento explica sobre a Europa, população e território. A parte que eu explicarei é sobre a distribuição da população. Diz o seguinte: atualmente o número de habitantes do continente europeu soma-se 730 milhões de pessoas. Apesar de ser um continente bastante povoado, existem regiões com baixa densidade demográfica. Podemos destacar as áreas influenciadas pelo clima ártico, onde é registrado menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é provocado pelas adversidades impostas pelo frio rigoroso, que impede que o homem possa desenvolver suas atividades. Como a Europa é um continente extremamente urbanizado, há uma grande parcela da população que habita áreas urbanas, principalmente no centro ocidental do continente. Os países mais populados da Europa são, primeiro, a Rússia, segundo, a Alemanha, terceiro, França, quarto, Reino Unido, quinto, Itália e sexto, Inglaterra. E esse setor, o setor da estrutura etária e população economicamente ativa, é resultado do alto nível de industrialização do continente, no qual a maioria dos países europeus se encontra, além de possuir uma atividade rural ligada à modernização. Dessa forma, produz poucos postos de trabalho nesse segmento. A Europa possui atualmente um ritmo de crescimento populacional inferior a qualquer outro no mundo. Certos países alcançaram crescimento zero, ou seja, número de nascimentos igual ao número de mortes, e outros acusaram até mesmo uma regressão populacional, isto é, a população ter diminuído ao invés de aumentar. Embora não deva ser tomado como regra, de maneira geral, são os países mais desenvolvidos que apresentam um crescimento vegetativo negativo. Dessa forma, o déficit populacional tende a se acentuar em toda a Europa. Só 2 países têm crescimento nacional maior a imigração. A população imigrante na Europa passou de 14,4 milhões para mais de 27 milhões em 2006, com um aumento de 89%. França e Holanda são os únicos países da União Europeia que têm um crescimento natural superior à imigração. Isso tendo em conta que a França é o terceiro país em número de imigrantes, apenas superado pela Espanha e pela Alemanha. O envelhecimento da população. O envelhecimento da população é um dos maiores problemas do continente. A Europa conta atualmente com 4,4 pessoas em idade de trabalhar para cada pessoa de 65 anos ou mais. A Comissão Econômica para a Europa diminuiu quando grandes listas estratégicos de reflexo para os governos europeus baixou. O primeiro consiste na integração do envelhecimento, o segundo na desigualdade de gênero no domínio dos rendimentos dos reformados. As questões demográficas da Europa atuais e passadas são devido à imigração por motivos religiosos, relações raciais e econômicas, declínio da taxa de natalidade e envelhecimento populacional. A população absoluta do continente é superior a 700 milhões de habitantes, resultando numa densidade demográfica de aproximadamente 68 habitantes por quilômetro quadrado. A Rússia tem a maior parte, por isso ela ocupa grande parte do setor demográfico. A população europeia apresenta grande diversidade de povos e culturas. Os idiomas mais falados na Europa são latinos, eslavos, germânicos e celtas. Em cada país são falados 2 ou mais idiomas. Vários idiomas europeus, como inglês, espanhol, francês e português, ultrapassaram o limite do continente e se tornaram alguns dos mais falados do mundo. Isso ocorreu devido às conquistas coloniais e à importância geopolítica que os países exercem no mundo. A população europeia tem sua origem ligada historicamente em diferentes povos, especialmente anglo-saxões, escandinavos, eslavos, germânicos e latinos. Embora existem países cuja população tem sua origem a partir da miscigenação entre grupos humanos citados.